Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse primeiro vídeo do meu mais novo canal no YouTube. Meu nome é Daniel Staff, eu sou criador do Investidor Sem Fronteiras. Eu já fui consultor financeiro internacional em um dos maiores bancos do mundo, a Merrill Lynch, do Bank of America, onde eu geria um patrimônio acima de 5 bilhões de reais. E é nesse canal aqui no YouTube que eu venho trazer para vocês todo o conhecimento que eu adquiri em mais de 12 anos como investidor e em mais de 4 anos como investidor profissional, gerindo patrimônios de famílias multimilionárias. E hoje, para começar esse canal com o pé direito, eu quero trazer para vocês os 3 principais pilares que formam a fundação de toda a minha estratégia de investimentos. Estratégia essa que eu usava com os meus clientes no banco, que eu ensino os meus alunos e que eu uso com o meu próprio dinheiro. E o primeiro desses pilares, que eu considero ser o mais importante de todos, é o pilar da autonomia financeira. Eu sou muito defensor de uma ideia de que não existe ninguém melhor para cuidar do seu dinheiro que não seja você. A gente tem um cuidado especial com o nosso dinheiro, a gente sabe exatamente os nossos objetivos, a gente sabe exatamente os nossos medos, a gente sabe exatamente o que a gente precisa dentro da nossa carteira de investimentos. E para você atingir essa autonomia financeira, você precisa de alguns pontos específicos. O primeiro deles é conhecimento técnico, para você entender quais são os diferentes tipos de ativos que existem no mercado financeiro, quais são os riscos de cada um deles, por que adicionar cada um deles na carteira. Mas na verdade é um conhecimento técnico relativamente básico. Uma vez que você adquire esse conhecimento, você já é capaz de tomar as melhores decisões para o seu dinheiro. Um outro componente desse pilar de autonomia é a redução dos custos. Uma vez que você não depende de mais ninguém para investir o seu dinheiro de maneira correta, você consegue eliminar vários custos de taxas de administração, de taxas de performance e de outras taxas envolvidas quando você contrata uma terceira pessoa para cuidar do seu dinheiro. Então, além desse dinheiro estar mais bem cuidado quando você toma suas decisões, essas decisões são mais baratas e, consequentemente, te dão melhores resultados no longo prazo. Muita gente investe em fundos de investimentos, aqueles que cobram 2% de taxa de administração todos os anos, pensando que essa taxa não faz uma diferença tão grande assim. E se eu te falar que depois de 40 anos, metade do seu patrimônio fica com os gestores e com os assessores que te venderam esse fundo? Porque essa taxa, assim como os juros compostos, vai crescendo ao longo dos anos. Então, se depois desses 40 anos você teria que ter R$1 milhão investidos no fundo, você na realidade vai ter 500 mil. E os outros 500 mil vão estar no bolso desses gestores e desses assessores. Então, você ter autonomia para eliminar esses custos vai melhorar muito o seu resultado de longo prazo. E um terceiro componente desse primeiro pilar da autonomia é a falta de conflitos de interesse. Eu vejo no mercado financeiro, onde eu já trabalhei em bancos, em assessorias, em corretoras, diversos conflitos de interesse em recomendações de investimentos que nem sempre estão alinhados com o que o cliente realmente precisa. Então, uma vez que você tem esse conhecimento técnico e essa autonomia para tomar as melhores decisões, você fica blindado desse tipo de conflito que está por todos os lados no mercado financeiro. O segundo pilar que faz parte dessa estratégia de investimentos que eu quero trazer aqui para vocês é o pilar da inteligência emocional. Morgan Housel, no seu livro A Psicologia Financeira, diz que é muito mais importante você ter inteligência emocional, conhecimento de si mesmo, do que conhecimento técnico para você ter bons resultados no longo prazo. E eu não poderia concordar mais com ele. Durante os anos que eu fui profissional no mercado financeiro, eu já conheci diversos investidores que tinham conhecimento técnico extremamente avançado, mas não conseguiam bons resultados de longo prazo. E por que isso acontecia? Porque nos momentos mais críticos, nos momentos de crise, nos momentos onde as decisões são muito importantes e mais difíceis de serem tomadas, eles não tinham esse controle e eles tomavam decisões erradas. Eles tomavam decisões que anulavam todo o conhecimento técnico deles e que fazia com que eles tivessem resultados piores. Eu conheço também investidores que têm um conhecimento técnico não tão avançado, mas resultados muito mais sólidos de longo prazo, justamente porque eles tinham esse controle, porque eles sabiam o que fazer nos momentos mais críticos e nos momentos mais difíceis. E dentro desse pilar de inteligência emocional existem algumas variáveis importantes que eu quero trazer aqui para vocês. E a primeira delas é a capacidade de ignorar o barulho. E quando eu falo em barulho, eu não estou falando do barulho da moto passando na tua rua ou daquela obra perto da tua casa. Eu estou falando do barulho do mercado financeiro. Seja quando você diz que investe em ações no almoço de família e você tem aquele tio que fala que bolsa é cassino, ou aquele primo que faz trade e consegue 10% ao mês tentando te convencer a seguir a estratégia dele.
É esse tipo de barulho que eu estou falando. Ou então o barulho das notícias financeiras. Os jornais e as mídias financeiras sabem que notícias de caos, notícias negativas, notícias que trazem aquele medo para a população chamam muito mais atenção e vendem muito mais. Existe um ditado aqui nos Estados Unidos que diz "What bleeds leads", ou o que sangra lidera, o que sangra vende. E é justamente por isso que a grande maioria das notícias que a gente vê por aí são notícias de crises, são notícias de indicadores econômicos ruins, são notícias do próximo apocalipse que vai acontecer no mercado financeiro. E tudo isso, para o investidor de longo prazo, não passa de barulho. A capacidade que você tem de ignorar esse barulho e de manter a tua estratégia de longo prazo vai fazer de você um investidor muito melhor. Um outro componente desse pilar de inteligência financeira é a capacidade de lidar com a volatilidade. A volatilidade é a sua amiga. Quedas no mercado financeiro são oportunidades e não ameaças para o investidor de longo prazo. Todo mundo que tem bons resultados de longo prazo sabe lidar com a volatilidade de maneira correta, responsável, com bons ativos dentro da carteira, para que nos momentos mais difíceis, nos momentos onde as decisões são mais importantes, a pessoa sabe exatamente o que está dentro da carteira dela, onde o dinheiro dela está e como esses ativos vão se comportar. Saber lidar com essa volatilidade te dá a oportunidade de atingir maiores retornos no longo prazo. Então lembre-se, a volatilidade é a sua amiga. Um próximo componente desse pilar de inteligência emocional é a capacidade de eliminar as variáveis. Toda vez que você tem que tomar uma decisão, seja nos investimentos ou seja na tua vida, você coloca as emoções em jogo. Você leva as suas emoções em consideração para tomar aquela decisão. E como a gente sabe, quanto mais emoção está envolvida na nossa decisão financeira, na decisão dos nossos investimentos, maiores são as chances da gente cometer erros. Então eu acho muito importante a gente reduzir essas variáveis, a gente deixar no automático grande parte das nossas decisões financeiras, para que a gente não varie nossas decisões quando a gente acordar com mau humor, quando a gente lê uma notícia negativa, quando a gente ver resultados negativos na nossa carteira. Quanto menos a gente deixar que as emoções tomem conta das nossas decisões, melhores serão essas decisões. É impossível a gente eliminar as emoções, mas é possível a gente evitar tomar decisões baseadas nessas emoções. Então busque eliminar o máximo de variáveis possíveis, busque automatizar ao máximo as suas decisões financeiras para que essas emoções não influenciem negativamente nas suas decisões. E um último componente desse nosso pilar de inteligência emocional é que se você quer diversão, vá para Las Vegas, não invista o seu dinheiro. Investir é chato. Investir requer paciência, investir requer um foco de longo prazo, que a gente já vai falar dele, e não pode ser algo que te deixe excitado, que te deixe animado ou angustiado ou muito emotivo. Então se você quer diversão, vá para Las Vegas. Investimentos devem ser mais ou menos como assistir a grama do seu jardim crescer, algo que você não vai ficar olhando o tempo todo, algo que se você deixar de olhar durante um mês, você vai ver que ele está maior, mas se você ficar olhando todos os dias, você vai ficar entediado. E é justamente isso que bons investimentos fazem. Te deixam entediado no curto prazo, mas no longo prazo você vai ver uma diferença enorme. E o nosso terceiro pilar dessa estrutura de investimentos é o foco naquilo que a gente pode controlar. Eu canso de ver pessoas focando em coisas que estão totalmente fora do nosso controle. O próximo tweet do presidente, a decisão do STF, um esquema de corrupção de uma empresa da bolsa, o resultado das eleições no ano que vem, e até mesmo o retorno da tua carteira no curto prazo. Tudo isso está fora do seu controle. E o engraçado é que a maioria dos investidores foca a maior parte do tempo deles justamente nesses assuntos e nesses temas. E eu acredito que a gente tem que focar em coisas que a gente pode controlar, como por exemplo a nossa disciplina e a nossa consistência. Disciplina para você seguir aquela estratégia que você montou de cabeça fria, não deixando que as emoções tomassem conta dela, e consistência para você fazer aqueles aportes constantes, para você manter essa estratégia mês após mês, mesmo sendo algo chato, como eu já comentei. Outra coisa que você pode controlar é o tipo de diversificação dentro da tua carteira. Eu sempre defendo diversificar entre diferentes classes de ativos, regiões, países e moedas, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Investir é lidar com o futuro, e até onde eu saiba, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. E é justamente por isso que a gente tem que diversificar, a gente tem que espalhar nossos investimentos em diferentes ativos que se comportam de maneira diferente, que podem se beneficiar com um cenário e outros que podem se beneficiar com um cenário oposto. Assim a gente não fica direcionando o nosso risco e concentrando o nosso risco em algo que pode ou não dar certo.
Diversificação é reconhecer que a gente não tem controle do futuro, que a gente não sabe qual vai ser o melhor investimento e que existem incertezas no mundo, que o mundo é um lugar surpreendente. Então por que ser surpreendido por essas surpresas? Um outro ponto que a gente consegue focar muito bem e que dá um resultado enorme é o nosso prazo. Foco no longo prazo é algo que eu repito constantemente. Quanto mais longo é o seu prazo, mais você pode se dar ao luxo de investir em ativos mais agressivos, que vão te trazer melhores resultados. Um estudo de Jeremy Siegel mostra que a partir de 17 anos, os investimentos na Bolsa de Valores americana nunca deram resultados negativos. A gente pode incluir as maiores crises da história, a crise de 29, a crise de 2000, a crise de 2008. Em nenhum período acima de 17 anos houveram retornos negativos na Bolsa Americana. Então, quanto maior é o seu prazo, mais seguro ficam os seus investimentos. Quanto maior é o seu prazo, mais flexibilidade você tem e provavelmente maiores serão os retornos que você vai poder atingir. Então, foque em ter um prazo longo, foque em ter o tempo ao seu lado. O tempo é uma das variáveis mais importantes dos investimentos de sucesso. Então, tenha certeza que você está jogando a favor dele. E por último, algo que eu também repito constantemente, foco nos aportes. Foco em quanto dinheiro você faz, enquanto você gasta, eu defendo sempre em você gastar melhor ao invés de gastar menos e fazer sobrar todos os meses para você poder fazer esses aportes, que junto com o tempo, que eu acabei de falar, são as duas principais variáveis que vão fazer você ter sucesso no mundo dos investimentos. Então foque em gastar melhor, em ganhar mais, em aportar cada vez mais na sua conta de investimentos. E além desses três pilares, autonomia, inteligência emocional e foco no que importa, eu quero trazer para vocês um pilar bônus. Eu acho que é algo que eu sempre tenho na minha cabeça, que você também deveria ter ao investir. E é a ideia de que nem tudo é para sempre, de que as coisas mudam, de que as estratégias mudam, de que a nossa carteira e a nossa ideia sobre os investimentos também muda. Existe um viés chamado de viés do conservadorismo, que diz que a gente tende a estudar algo, a aprender algo e a defender isso com unhas e dentes, mesmo que as evidências sejam contrárias àquilo no futuro. E esse é um erro que faz com que nós tenhamos investimentos que talvez não façam mais sentido, com que nós sigamos uma estratégia que também não faça mais sentido e com que nós tenhamos uma carteira que fazia sentido há 5 ou 10 anos atrás, mas não faz mais sentido hoje. Então tenha noção de que as coisas mudam, tenha noção de que as estratégias evoluem, tenha noção de que o seu conhecimento vai evoluir e com isso as suas estratégias e ideias também vão. Então eu te convido a se inscrever aqui no canal, onde eu vou trazer vídeos semanais sobre essas teorias de investimentos, sobre estratégias, sobre conhecimento que vai te ajudar a ser um investidor melhor, um investidor de longo prazo, um investidor responsável para atingir melhores resultados com uma vida muito mais tranquila. Então por hoje eu fico por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.